Alô mundo, que a paz esteja convosco, Deus abençoe. Uma linda noite de quinta-feira. Já participamos ali de um estudo maravilhoso para a glória de Deus. E aí aqui nós estamos em 1 Coríntios capítulo 13. Nós lemos na verdade os versículos 4 e 5. Aí o 4 termina falando daquela coisa de não se tratar com leviandade, né? Ser atento às necessidades do outro, observar, valorizar as pessoas que estão ao teu lado. E ele termina com não se ensoberbece, né? Então, o último tópico do versículo 4 é o não se ensoberbece. Aí o 5 começa. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. E aí, então, nós temos que, para falar dessas virtudes, nós temos que lembrar, então, como que é que Paulo está tratando a questão da supremacia, da excelência, não é? Primeiro ele está falando dos dons, você lembra lá, né? Falou da ordem, da divisão, tem todas umas correções que ele vem fazendo com a igreja de Coríntios. Ele entra na parte dos dons, depois ele termina o capítulo 12 dizendo assim, ó, mas eu vou mostrar um caminho mais excelente para vocês, e ele entra no amor. Já entra dizendo de que nada vale, dom, trabalho, se não tiver amor, não tem valor algum, eu não sou ninguém, de nada me serve. Aí já falamos de algumas características, né, do sofredor, da benignidade, que não se inveja, que não trata com leviandade, não se ensoberbece. Por quê? Porque o que acontecia na igreja de Coríntios? Havia divisão. Se você já passou por um momento de divisão na igreja, ou num grupo que você pertence, ou na sua família, geralmente quando há uma divisão, sempre um grupo quer parecer mais do que eu, né? Saber mais. Não, eu defendo isso aqui porque a gente sabe mais, nós temos a verdade. Eu lembro que uma vez conversando com um grupo de jovens, um grupo não, né? Na verdade, alguns jovens, e a gente estava falando sobre estudar a Bíblia, essas coisas, e eu perguntei para um rapaz, disse assim, então, meu querido, se a gente descobrir que a gente está errado, quando a gente for estudar a Bíblia, a gente descobrir que a gente está errado. E ele disse, não, pastor, nós não estamos errados. Eu falei, quem te garante? Não é? Quer dizer, ele era tão arrogante, tão soberbo, que ele não pensava que ele podia estar errado, que estava tudo certinho na cabeça dele ali mesmo, com algumas coisas que não provinham do reino de Deus. Então, às vezes, a gente vê que quando há essas divisões, como havia em Coríntios, esse partidarismo, eu sou de Paulo, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu defendo esse aqui, né? A gente vê, por exemplo, hoje, graças a Deus, é um termo que a gente não ouve muito mais, mas tinha uma igreja que você ia lá e quando eles iam se referenciar às igrejas menores, essas igrejinhas fundo de quintal, né? Aí aquela outra que dizia, não, só nós temos a verdade. Porque tudo isso é soberba, é arrogância, né? Falta amor para eles, falta entender o cristianismo. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe mais do que ninguém. Deus, ele distribui a sua sabedoria conforme a necessidade de cada um. Mas o negócio de saber mais, de ser mais sábio, né? Ser mais, a palavra ser mais, né? A expressão ser mais, estar acima, melhor, essas coisas aí já denotam aí um indício de soberba. Aí ele começa o 5, não se porta com indecência. Lembra que no capítulo 5, né, Paulo está dizendo assim, puxa, a igreja está aceitando uma situação de um pecado que não há nem entre os ímpios, né, entre os gentios, não há uma situação dessa que o filho aproveite, né, da mulher do seu pai. Aí a gente educadamente chama ela de madrasta, né, mas mulher do pai é madrasta, senão o filho não aproveitaria. Mas se talvez se você for adulto, você já leu sobre a palavra incesto, né? Que é o relacionamento entre pais e filhos, ou vice-versa, mãe, filho, pai e filha, enfim. Né? Nesse mundo aí a gente sabe que tem de quase tudo. E pode sim, né? Porque a gente é meio que educado, a Bíblia não diz taxativa nem que é madrasta, nem que é mãe, diz que era esposa do pai, nós é que entendemos que era apenas a madrasta e não a mãe, não é? E aí tá dentro da igreja isso, né? E aí você vê muitas vezes, por exemplo, as pessoas, elas estão agindo com essa indecência, né? Dentro da igreja. Que não é, né? A gente não está falando aqui de uma indecência que é a custa de roupas, né? Do uso e costume. Também é, né? Mas não é só isso, né? Tem jovens que namoram
3, 4, 5 jovens, né? E acaba aqui, talvez me ouvindo aqui, já pensando em pegar outra, ou, né? Tem pessoas que elas estão agindo assim com muito disparate, né? Elas estão aí fazendo coisas horrendas, e isso é uma falta de amor da parte dela. Mas Paulo ficou triste com a igreja, né? Porque se você ama, você corrige, né? Eu sempre falo para meus filhos, sabe por que o pai do vizinho, né? Do seu amigo, ele é mais legal do que eu? Porque o pai do seu amigo só se preocupa com ele, com você não. Então você pode fazer o que você quiser. Ele não deixa o filho dele. Vai lá perguntar pro filho dele quem é o pai melhor, que ele vai dizer que é o seu. Não é por quê? Porque quando ele vem aqui, eu também não cobro dele o que eu cobro de você. Porque não é meu filho. Por mais que eu tenha um carinho por eles, né? Aconselho, converso com todos os amigos dos meus filhos, ou quase todos. Mas eu não tenho nem autoridade para falar com eles como eu falo com meu filho, numa correção, numa coisa assim. Por quê? Por conta da paternidade mesmo, né? Então, o amor, ele tem que ter esse negócio, esse cuidado, esse zelo. E se você está vendo alguém com essa indecência e você não corrige, é preocupante, né? A gente vê aí muitas pessoas que dizem amar a Deus e que estão envolvidas em coisas tão estranhas para nós, mas vamos colocar mais antigo, né? Mas a verdade não é antigo, não. É mais, como é que nós vamos dizer assim? Também não posso dizer mais doutrinados, né? Mas uma ala conservadora, né? Mais conservadora, a gente vê que a liberdade, às vezes, ela se tornou abusiva. E quem ama não faz isso, né? O amor, ele te impede de atitudes de indecência, levianas, de soberba, de inveja. O amor, ele é limitador, você tá vendo aí? Não é... Quem ama é livre para fazer o que quer, né? Não, quem ama assume a responsabilidade de expressar esse amor como ele é de verdade. E lá na igreja que estava acontecendo essas coisas, né? Imagine o que mais tinha por aí que Paulo não relatou. Não busca os seus interesses. E aí a gente para, reflete e pensa, amor é doido, cara, né? Amor é loucura pura. E aí você para pensar assim umas definições que a gente tem por aí, né? E a gente pensa, será que a gente não precisa rever isso, né? Será que a gente não precisa analisar isso? Vamos pegar, por exemplo, a mãe, né? Referência de amor terreno, mãe, né? Eu acho que é uma base sólida para nós fazer assim. E aí alguém diz assim, olha, né, Trem das Onze, né, tão conhecido samba da música popular brasileira, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Olha que coisa linda, né? A mãe que se preocupa com o filho que não dorme até ele chegar. Mas você é filho, você já passou do horário, né? Você já chegou na sua casa depois de um horário determinado por sua mãe. E aí a pergunta, a reação mais ou menos, quando a pessoa, né, o filho entra, né, ô filho, eu estava tão preocupado com você, o que aconteceu, por que você atrasou, não? Você tá doido, não pensa em mim, olha a hora que é, eu querendo dormir, tô aqui acordado. Quer dizer, ela não estava preocupada com o filho, ela estava preocupada com ela, né? Eu não vou aqui questionar que o amor de mãe é o maior que a gente possa comparar. Mas a atitude dela é uma atitude muito egoísta, né? Então, a gente tem que ver que o amor não busca os próprios interesses, né? Deus, ele deixou as regras dele bem claras, né? Todo o universo, toda a sociedade, enfim, a natureza, tudo tem uma regra, né? Elas são tudo isso estabelecido debaixo de regras. O nosso relacionamento com Deus também, né? Não é eu sou filho de Deus, posso fazer o que eu quiser, né? Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Então, quando eu quero fazer parte do corpo de Cristo, eu não estou lá para impor minha visão, né? Eu louvo muito a Deus, fiz parte da fundação de um ministério, né? Uma igreja que ainda hoje tem suas portas abertas para a glória de Deus, e eu estava no início dela, né? Houve um rompimento natural e assim não foi uma coisa maligna, né? Quer dizer, pelo menos da fundação dessa igreja não,
houve a concordância com o pastor presidente da época que separou, e eu estava lá, e a gente sempre louvava, né? Quer dizer, eu sempre louvava, porque havia algumas visões assim mais conservadoras de um povo que tinha tido experiência, por exemplo, na Assembleia, na Deus é Amor, né? E aí tinha esses irmãos mais conservadores, mais linha dura mesmo no movimento pentecostal, mas aí tinha os pastores que tinham tido experiência a Igreja Batista, né? E depois foi virando um mesclado de pessoas com mentes diferentes, pensamentos diferentes, filosofias diferentes, e a gente conseguia conciliar. Eu acho que era a coisa mais bonita do ministério, era essa conciliação que eles faziam, né, que a gente conseguia fazer, e os obreiros formados em situações diferentes, com experiências diferentes, mas conseguir unir para fazer isso. Então, o amor, ele nos conduz a isso, a não buscar os próprios interesses. Quando há uma divisão, como tinha na igreja de Coríntios, provavelmente alguém está esquecendo dessa parte do amor, né? Porque aí eu quero impor, não porque o dízimo é assim, não porque é assado, às vezes não tem os argumentos bíblicos devidos e não aceita ouvir, né? Que na divisão de Coríntios, a maioria dos teólogos concordam em dizer que aqueles que são de Cristo é a parte mais difícil de tratar da igreja, porque eles são de Cristo, eles não ouvem ninguém, Deus fala com eles diretamente, eles não ouvem profeta, eles não ouvem mestre, eles não ouvem doutores, eles não ouvem os pastores, eles são de Cristo e Deus fala com eles diretamente, então eles não precisam de aconselhamento. É uma parte difícil, né? E geralmente são quem lutam, né, pelas mudanças radicais, pelas aceitação. Se a gente pegar a história da igreja pentecostal, né, eu sempre digo que eu só posso falar do meio que eu sou. E se a gente pegar as mudanças que houve, né, e alguns pastores que outrora lutavam tanto para manter aquele padrão pentecostal de antigamente, que hoje fazem parte de comunidades, que fazem parte de igrejas que têm a visão oposta, né, daquilo que era a visão da igreja pentecostal, a gente percebe que tudo começa com essas rachaduras, né, essas divisões, e aí alguém quer impor, e aí é aquele negócio, é o evangelho para todos os gostos e sabores, né? Então, a gente tinha na linha pentecostal algumas igrejas tradicionais até hoje, né, que eram as referências, né? Por exemplo, a Deus Amor sempre foi uma referência muito forte de igreja pentecostal, a Assembleia de Deus. Hoje existe bastante ministério, vai surgindo bastante novo, né? Mas quando a gente fala Assembleia de Deus, né, nesse contexto de ser a base ou a referência do movimento pentecostal no Brasil, nós estamos falando da Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus Belém, né, que são as mais antigas, né? Aí depois foram surgindo, algumas foram se dividindo, mantendo a mesma tradição, outras mudaram, tem o Brás, tem o Bom Retiro, enfim, né, tem bastante Assembleia de Deus aqui, e não é o tema do assunto a gente questionar ninguém. Mas é essa divisão. Então, o amor não busca os próprios interesses. Se você olhar, por exemplo, a história da igreja, a história do próprio cristianismo, né, a história bíblica, você vai ver que em todo tempo houve uma discordância natural, e é bom, né? Porque também, se você congrega no lugar que o pastor fala uma coisa, todo mundo diz sim, amém, o pastor pode se perverter rápido e a gente não perceber, né? Se você congrega num lugar que as pessoas não mostram um caminho diferente, é que elas não estão preocupadas com a salvação, elas não estão estudando a Bíblia, porque quem estuda a Bíblia, quem lê a Bíblia, quem quer servir a Deus, de vez em quando tem umas ideias doidas, irmãos. Olha, crente, eu vou falar para você uma coisa séria, assim, a pessoa lê a Bíblia e tem umas visão assim que se assusta de tão grandiosa que é, não é? E às vezes a gente tem que ter alguém que diz assim, pastor, se controle, isso é emoção, né? Não é bem assim que a Bíblia diz, ó, tem aquele outro texto que dá uma equilibrada nisso, né? Então, ide a todo mundo, pregar e fazer discípulo em todas as nações, todas as raças, tribos e línguas. De repente eu quero sair viajando aí para o mundo inteiro, e alguém diz assim, oh, mas começa em Jerusalém, né, pastor? Depois você vai, passo a passo. Então, quer dizer, essa discórdia, às vezes, né, se for produtiva, né, uma discordância de pontos que a gente pode olhar para a Bíblia e depois chegar a um ponto comum é bacana, né?
mas a luta pelo interesse pessoal, não. Qual é a nossa causa? A nossa causa é o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa causa. Ah, pastor, mas estão falando mal da minha igreja. A sua igreja não é sua causa, tá? Desculpa, você tem que ser fiel ao seu ministério, sim. A gente tem falado isso desde que começou os estudos aqui de 1 Coríntios. Nós temos falado sobre a fidelidade ministerial. É uma parte importante do cristianismo, né? Todo cristão tem que ter essa fidelidade, mas a igreja, o ministério não pode estar acima de Cristo, né? Eu até hoje sugeri num vídeo que eu fiz em uma outra página que a gente não ficasse comentando, né? Essas coisas que as pessoas criticam a igreja, ficam falando mal de igrejas, de pastores, de doutrinas, né? Eles não são nossos, né? Se fossem, não teriam saído, como Paulo diz nas outras cartas. Eles saíram porque não pertencem a nós, não fazem parte do Evangelho. Não adianta a gente perder tempo, eles não querem que a gente acerte nada para eles fazerem parte, eles só querem justificar o estar fora. E não tem, né? Não aplauda o palhaço e o show acaba, como diz o sábio. Então vamos lá, não busca os próprios interesses. Não se irrita. O amor é uma coisa brava, né? Como que a gente não pode se irritar? A mãe se irrita com o filho, o pai se irrita com o filho. A gente vê que Deus se irritou, né? Até desejou acabar com a raça humana. E agora vem aqui a Bíblia dizendo não se irrita, né? Não é uma atitude normal, né? Senão a gente leva ao pé da letra e a gente não consegue entender todo o contexto. Não é aquele momento que você está vamos supor, nessa discórdia produtiva, e você está falando alguma coisa, a pessoa não quer te ouvir, de repente dá aquele, né, 5 minutos assim de você, mas você tem que controlar isso, né? É que tem pessoas que se irritam facilmente, principalmente aqueles que são sinceros, né, mas são homicidas, aqueles que sabem tudo, eles costumam se irritar muito e geralmente não tem amor sobre estes. Não suspeita mal. Aí, a gente sabe que a palavra de Deus diz assim, é em vão que a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus tem ciúmes, né? A tradução ciúme, da palavra ciúmes, ela tem alguns pontos que você pode colocar como zelo, cuidado, né? Os ciúmes como zelo, cuidado. E os ciúmes mais, né? A parte mais usada para a palavra ciúmes que é a desconfiança. E aí veja aqui, ó, que legal, que diz que ele não suspeita mal, né? Então, eu não sei quem já assistiu filmes, talvez uma novela global, né? Uma série qualquer por aí, os caras ficam fazendo aquelas fantasias todas, fazendo coisas do futuro, coisas que a gente vê em outros mundos, por exemplo, assim. E aí de um outro mundo, né? A mulher que ama o marido chega em casa, põe o celular lá, né? Não é um celular não, tá? Põe o celular lá e vai tomar banho. E a mulher vem pegar o celular, né? O que tem de errado, Alexandre? Não, o casal tem que ter o celular, não tem que ter senha, claro. Mas a outra parte tem que respeitar, não é? Tem que respeitar. Aí pega o celular e vai caçar mensagem. Caçar mensagem de quê? Não, vai que a irmãzinha lá era bonitona, lá mandou, queria agendar meu marido, né? O irmão pega ela e fala assim, minha esposa é bonita, postou aquela foto com cabelo diferente, deixa eu ver quem foi que comentou, né? Tá suspeitando mal, não é amor, né? Estamos aqui para falar a verdade, não é amor, né? Pastor, às vezes, que faz a obra, né? Quem me conhece vai saber de quem eu estou falando. Eu fiz a obra muito com um pastor, que era o presidente do ministério em que eu congregava, e as pessoas às vezes falavam, né, sobre ele fazer a obra, mas eu fui testemunha, porque eu fiz muita obra com ele, ao lado dele, e aprendi muito com ele, e eu muitas vezes vi ele pegar o salário dele, né, para poder fazer a obra, para poder custear a obra, que às vezes não era nem ligada à igreja dele em si, né, mas uma pessoa necessitada, de ele pegar do seu próprio bolso, do seu próprio sustento para investir naquela pessoa. Então, às vezes a gente suspeita mal, e quando a gente começar a suspeitar mal, talvez a gente precise fazer uma revisão no nosso coração para ver se esse amor não está, de alguma forma, sendo deformado, né?
Então a gente precisa tomar esse cuidado, não suspeitar mal das pessoas. Tem aquele irmãozinho que vem para a igreja e a gente fala assim, mas fica aí 2 meses. Eu não falo, tá, irmãos? Eu não falo. Se eu falo, então me perdoe, eu não tenho recordação de falar. Vai ficar 2 meses e vai embora. Gente, quem é que sabe o dia de amanhã, não é? Mas se batiza. Às vezes até a pessoa mesmo diz assim, pastor, eu não vou me batizar porque pode ser que eu batize e erre. Batismo não quer dizer que você não vai errar mais, não é? O batismo é uma declaração pública de que você realmente quer mudar de vida. Não é garantia de você não errar. Até porque a Bíblia não quer que você viva 100% sem errar. Seria bom, mas a Bíblia reconhece que você é pó e te dá o escape que é Jesus Cristo para perdoar o seu perdão. Não cai na loucura que você vai virar cristão e não vai pecar mais, que isso já seria pecado, tá bom? Então essa coisa de não suspeitar mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Puxa, irmãos, eu tenho agora que parar um pouco, né? Pra gente refletir algumas coisas, tá bom? Eu não quero ser agressivo a ninguém, deixa eu até ver meu horário aqui, ainda dá tempo de falar. Eu não quero ser agressivo com ninguém e não quero de forma alguma aqui violar o direito de opinião, de escolha que você tem, o tal do livre-arbítrio. Mas a gente precisa ser sincero aqui, não é? Por quê? Porque desde que eu aceitei Jesus, em 1995, né, em novembro de 95 eu me batizei. E desde esses dias para cá, já faz algum tempo, né? Acho que estou ficando velho mesmo. A gente já ouviu muita coisa, né? Eu me lembro de um tempo que o reverendo Moon estava fazendo algumas palestras, que acho que pro lado do Uruguai, e que falaram que um irmão cantor, não vou dizer o nome, mas talvez você tenha ouvido boatos, se você é tão velho no evangelho quanto eu, de que um irmão teria ido até o Paraguai e recebido um anel dele lá, né, para negar a Jesus. Alguns pastores também teriam comparecido a esse evento, e se falou muito sobre esse irmão, mas graças a Deus era só boato. Só que às vezes a gente aproveita o boato. Hoje a gente tem a internet para descobrir rápido isso, mas naquele tempo a comunicação era difícil, não dava para você conferir, e às vezes a gente passava para frente uma informação sem saber se era verdadeira ou não. É injusto isso, né, irmãos? É muito injusto. A comparação, irmãos, não é? A comparação. Se algo dentro do parâmetro de covardia é covarde, é a comparação, não é? A gente talvez já tenha passado por isso, né? Então vamos lá, eu vou pegar 2 filhos meus, né? Vou dar o nome de 2 filhos porque eu me entendo com eles depois. Mas vamos dizer que eu tenho o Alexandre e o Danilo, não é? Tenho o Alexandre e o Danilo. E aí, o que acontece? Eu vou comparar, eu vou brigar com o Danilo, né? E vou usar o Alexandre como uma referência de comparação. Eu digo assim, nossa, por que você não é como o Alexandre? E aí eu pego uma lista de virtude do Alexandre, né? E jogo na cara do Danilo. O Alexandre faz isso, o Alexandre faz aquilo, o Alexandre é assim, tem tal comportamento, tem aquele outro. Por que você não é assim como ele? Não é? Olha que injustiça. Por quê? Porque eu não reparei, eu não falei das virtudes do Danilo, né? Não deixei ele pensar nisso, induzi ele só a pensar nos defeitos, e o defeito que eu estou apontando para ele naquele momento, e estou exaltando as qualidades do outro, né? Do Alexandre, que também tem defeito, mas eu não vou falar dos defeitos agora, porque eu estou querendo humilhar o Danilo. Olha que covardia isso, né? Então, aí se eu for corrigir o Alexandre, eu falo assim, Alexandre, por que você não faz com o seu irmão Danilo? Olha, o Danilo é assim. Aí eu pego todas as virtudes do Danilo, exalto essas virtudes e pego os defeitos do Alexandre e jogo ele lá no baixo. Eu não falo uma virtude dele, só os defeitos, porque eu quero humilhar ele. Então, comparação é uma coisa muito covarde. Não permita que façam isso com você, né? Que te comparem a ninguém. Você é exclusivo, você é único. A ciência comprova isso, a palavra de Deus diz isso. Então você é um ser único, né? Não deixe que te compare, porque senão você vai acabar assumindo um fardo que não é seu, né? E vai viver uma vida que também não é sua. Mas também não faça com ninguém, não compare ninguém. Pastor A é melhor que pastor B, cantor A é melhor que cantor B. Irmãos, pare com isso, em nome de Jesus, não é? A gente temos que ser mais sábios nisso, para não ficarmos aí colocando
às vezes as pessoas em constrangimento. Mas ele não folga com a justiça, mas existem muitas outras injustiças, principalmente no contexto da igreja, né? Vamos voltar para Coríntios ali, não é? Coríntios tinha, vou voltar as folhas aqui para a gente falar dessas injustiças. Primeiro, tinha a divisão, não é? Então são 4 grupos, a semana tem 7 dias. Se os cultos fossem diários, um grupo já teria sido injusto, não é? Não daria para 4 grupos ter 2 cultos por semana, 4 grupos ter 2 cultos por semana, um já ficaria, sofreria a injustiça, não é? E aí essa injustiça vem até pela questão do salário do obreiro, que muitas igrejas não pagam, não é? Todo obreiro por Deus deve ter o seu salário, irmãos, não é? As igrejas mais pequenas, as comunidades menores, às vezes não fazem isso. E aí a gente precisa orar a Deus para ajudar esses irmãos, principalmente essa liderança, a entender que todo obreiro merece ser pago pela obra de Deus, não é? A gente vê que a decadência da igreja, muitas vezes, é simples de resolver se a gente acordasse e dissesse assim, não, eu vou custear o ministério dos nossos irmãos, né? Eu sou pastor, presidente, eu tenho 2 missionários, não precisa ter 30, eu tenho 2 presbíteros, eu tenho um evangelista, eu tenho os diáconos, eu vou custear eles para que eles possam se aplicar na obra, né? A igreja cresceria como cresceu no passado. Mas a gente não tem isso e a gente então acaba ficando numa situação ruim, não é? Então, não cobre dos seus obreiros, não cobre da sua igreja aquilo que você não dá de volta, não é? Não seja o fariseu que coloca peso sobre os ombros das pessoas e não move um dedo para poder movê-las, para poder cumpri-las, não é? Jesus já repreendeu isso. A gente vê, quando você, né, estiver na posição de selecionar alguém para os trabalhos da igreja, não seja parcial, não faça isso por amizade, não faça isso porque a pessoa te favorece, que eu tenho um tema tem um tema que a gente usa, né, que é o puxa-saco, né? Não faça isso, né? A Bíblia, eu acabei de vir do estudo da minha igreja, estava tendo um estudo sobre o caráter do obreiro de Deus, não é? Então, a Bíblia, ela tem ali as funções de um diácono, de um presbítero, né? Tudo ali organizado, quais são as qualificações, quais são as virtudes que ele tem que ter, o que ele não pode ter na sua vida para ser obreiro. Então, separe isso. Infelizmente, a gente conhece bastante gente que foi ungido por amizade, ungido de forma errada. Eu tenho um amigo meu que era novo convertido, a Bíblia diz que não pode ser neófito, lá em 1 Timóteo capítulo 3, mas um amigo meu, ele foi batizado, né, e aí estava indo para uma igreja, não tinha uma estrutura ainda, era muito novo convertido, o pastor precisou fazer uma viagem, ungiu ele a pastor. Olha só, né? Como é que pode isso? Na verdade, mas era uma necessidade. Não, a Bíblia não nos induz a fazer esse tipo de coisa. A gente sabe de um caso também de um pai de santo, né? Talvez você conheça ele. Ele era pai de santo e quando ele foi se batizar, ele disse para o pastor da igreja, ele falou assim, eu só me batizo. Ele aceitou Jesus na igreja e ele disse assim, eu só me batizo se você já me batizar, pastor. E o pastor, infelizmente, tomou essa atitude, batizou ele sem nenhum trabalho de capacitação, sem nenhum trabalho de fazer discípulo dele antes, né? E aí, você imagine a coisa como é que fica feia quando uma pessoa que não tem as estruturas bíblicas para ser ungido, é ungido dessa forma, né? Coisa triste de ver. Então, não pratique essa injustiça. Nós vimos na ceia uma outra injustiça, isso só existe lá na Conchichina, né? Graças a Deus o Brasil está livre dessa injustiça, que é a injustiça da ceia. Qual é a injustiça da ceia? Que alguns irmãos tinham posses, né? Tinham condições, e eles se juntavam ali entre eles e comiam a sua ceia, bebiam o seu vinho, se embriagavam, se empantufavam, enquanto uns ficavam com fome, enquanto, na verdade, uns tinham sede.
né? E aí Paulo condena isso é uma injustiça também. Diz que lá na Conchichina, né? Diz que às vezes tem alguns eventos e aí tem um grupinho dos privilegiados, né? Que são, na grande maioria, diaconisa, que cuida da mesa, não é? As irmãs hábeis para isso. E aí tem um grupo de obreiro que é favorito, o pastor, né? Que às vezes, sem querer, né? O pastor não faz isso por querer. Ele tem um certo favoritismo porque é o pastor, né? Então, esse é o do pastor, né? Aquele refrigerante de marca conhecida, né? Os melhores pedaços das comidas. Isso é lá na Conchichina. No Brasil, nessa parte, nós somos justos, que um come e o outro come, não é? Só aquela igreja que eu fui, já falei aqui, né? Que tinha lá uma sala pastoral com uma mesa farta e os irmãos lá fora sem comer nada. Então, isso não faz parte do Evangelho de Cristo, não faz parte daquilo que é a igreja de Jesus, né? A gente fala, mas isso é só um erro de um lugar, não é de todos. Então, não pratique injustiça de forma alguma, não é? Às vezes, até um dirigir de culto pode transportar a injustiça, né? Hoje, eu não gosto de dirigir culto porque eu falo demais. Mas tem que se controlar, ter domínio próprio. Não é domínio próprio. Comece a falar da palavra e você vai ver como ela flui, não é? Ela flui. É uma fonte que... Para quem gosta de falar, é difícil. Então eu me privo, né? Eu prefiro não fazer essa parte do dirigir, de iniciar, das oportunidades por causa disso. Mas os irmãos que fazem, às vezes a gente sabe que existe igrejas, né, lá na Conchichina, que tem meia dúzia de cantores. A igreja tem 200 membros, mas só meia dúzia tem oportunidade para cantar, não é? A igreja tem 200 obreiros, mas entre esses 200 obreiros, 5, 6 têm oportunidade para pregar, não é? Os outros nem são escalados. Às vezes, eu tenho que dizer, né, irmãos? Às vezes nós temos dentro da igreja obreiros, né, que são responsáveis, que têm lá as credenciais e que, logicamente, né, numa questão lógica isso, deveriam ser quem fosse trazer os ensinamentos, as pregação para a igreja. A gente põe pessoas que às vezes nem quer, que não são obreiros, que não estão preocupados com a obra, que às vezes nem quer fazer. E aí a gente escala para o serviço alguém que não quer e despreza alguém que está sedento por fazer a obra. A gente tem que estar mais atento a essas coisas. Tudo isso são formas de injustiça praticadas dentro da igreja. É esse partidarismo que a gente está vendo Paulo combater lá no começo de aos Coríntios, não é? Por quê? Porque a fulana é esposa do pastor, tem que ter oportunidade. A fulana é filha do pastor, tem que dirigir a tal trabalho. E essas influências, às vezes, né, que tem lá na Conchichina, que a gente não pode permitir chegar no Brasil, porque são injustiças. Todo mundo merece a oportunidade, né? O culto deve ser aberto. Procure saber quem são as pessoas. Às vezes uma pessoa não gosta de falar em público, não quer falar em público, e o irmão fica insistindo. Ô Alexandre, o irmão está com a oportunidade. Aí ela, não, irmão, não. Ô irmão, ameaça, coage a pessoa sobre ameaça. Irmão, Deus vai te pegar, ficar rejeitando aí, né? Tem que vir aqui, irmão, tem que... Quer dizer, já perdeu a liberdade, já perdeu a unção do culto, atrapalha tudo, não é? Então, quem vai dirigir o trabalho, quem vai escalar, quem é responsável pela sua... Preste atenção, por favor, tá? Para que você não seja injusto, não é? Nós estamos combatendo injustiça. Bom, e aí, folga com a verdade. E aí eu te pergunto, o que é a verdade? No grupo de Coríntios, a verdade é de cada grupo, não é? Se eu perguntar hoje para vocês, qual é a verdade sobre dons espirituais? Você que é batista, vai ter a sua posição. Você que é do sétimo dia, tem a sua posição. Eu sou pentecostal, tenho a minha posição. 3 coisas, pode ser certo diante de Deus? Não, 2 estão erradas. A Bíblia diz, falai todos uma mesma coisa. 2 estão erradas. Mas quem está errado? Eu, você ou o outro? É fácil decidir isso? Temos que ir para a Bíblia, não é? A Bíblia serve para acabar com essas divisões. Todo tema dentro da igreja que deve ser resolvido de forma espiritual, né, mesmo administrativa, mas
de uma forma eclesiástica, está na Bíblia. Existem razões que são apenas administrativas, existe questão que é apenas uma ordem, né? Dentro da igreja, uma hierarquia, tem coisas que são fáceis de resolver. E as coisas bíblicas têm que ser resolvidas pela Bíblia. Então a questão dos dons, vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz. O dízimo, vamos lá na Bíblia, vamos estudar o dízimo, né? O dízimo deve ser pago ou não, o sábado deve ser guardado ou não, deve se honrar pai e mãe ou não, o novo casamento, né? O casamento, o segundo casamento, como os irmãos dizem, é aceito por um ministro ou não? Como é que funciona tudo isso? Está na Bíblia. A gente tem que sentar e a verdade prevalecer. Não é minha opinião, não são os meus argumentos racionais, não são os meus argumentos filosóficos. É a Bíblia. O que a Bíblia diz é o que importa para nós, irmãos. Não é? Qualquer pessoa que lute para pôr uma doutrina, para pôr uma tese, para levantar um ponto de vista que não tenha como base e essência a palavra de Deus, deve ser descartado na hora, irmãos. Nem ouve, não é? Porque lá na igreja eu não sei o que acontece. Aqui nós temos a palavra de Deus como guia, como alicerce, como suporte. Nós vamos fazer pela palavra de Deus, ponto e acabou. Quer ser a igreja de Jesus? Faça o que Jesus manda, não é? Então a gente tem que se folgar com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Na oração que Jesus fez em João capítulo 17, ele diz isso: mas santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, nós estamos aqui então terminando o capítulo 13. Nós falamos até a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A gente fala amanhã, se Deus permitir. Eu quero agradecer sua presença, quero pedir a você que, se você gostou, se você pode ter algum proveito nisso, comunique às pessoas, divulgue o trabalho, né? Mas eu não quero. Não, eu quero. Não seria hipocrisia minha dizer que eu não quero que as pessoas ouçam, dizer que eu não quero que as pessoas curtam, seria hipocrisia minha. Eu quero, né? Eu quero ser capaz de passar um ensinamento para você que te ajude na sua vida espiritual. Não estou causando divisão, não estou inspirando rebeliões de forma alguma. Eu já disse, qualquer problema, antes de tomar uma atitude, procure seu pastor, converse com ele, converse com o corpo de obreiro. Não se rebele, pelo amor de Deus. Ainda mais diga assim, o Alexandre, não. O Alexandre está ensinando submissão, unidade, não divisão. O Alexandre não é totalmente contra isso, né? E amanhã então a gente fala isso, mas divulgue, me ajude, né? Agora, se não foi nada bíblico, se você olhou e disse assim, esse cara é um anátema, por favor, corra lá nos comentários assim, Alexandre, você está falando besteira, né? Para, né? Tá feio, como meus filhos falam. Porque eu não quero isso para minha vida, irmãos. Eu não quero vir aqui ensinar besteira. Eu não quero vir aqui sendo um herege, um apóstata, um anátema, nada disso. Eu quero ser um pregador do evangelho. Um pregador não, né? Eu quero ser alguém que fale da palavra de Deus. Eu também não sou pregador. Eu sou apenas alguém que gosta da palavra de Deus e que está se dedicando a isso. E eu gostaria muito que você me ajudasse na divulgação do evangelho, se assim for possível. Deus te abençoe, Senhor nosso Deus, em o nome do teu Filho Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a viver esse amor verdadeiro, que, Senhor, não anda com indecência, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade, e que a verdade da tua palavra esteja sobre o nosso coração todos os dias da nossa vida. É o que eu te peço, Pai, em o nome do teu Filho Jesus, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amanhã às 22h30 eu te espero aqui para a gente continuar refletindo. E quem sabe amanhã a gente fecha então 1 Coríntios capítulo 13. Beijo no coração de todos. Que Deus tenha uma boa noite de sono. Amém.